Boa noite, amados irmãos e amigos em Cristo. Nós estamos aqui começando mais uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guia dessa caminhada aí que nós estamos trilhando ela sobre esta terra. E você sabe que para toda a caminhada nós precisamos de um guia e de um mapa, porque aí seria certa, né, a nós chegarmos no nosso alvo. E o alvo que nós estamos falando é o reino de Deus, né, o reino dos céus, né, a nossa salvação da nossa alma. Mas nessa longa caminhada nós temos que enfrentar tantas coisas, não é verdade? Mas não significa que nós somos derrotados, de maneira nenhuma. Nós enfrentamos vários problemas, várias dificuldades, mas o nosso guia está na nossa frente e nós temos o mapa, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos vencer qualquer tipo de luta, de dificuldade e chegar no nosso alvo. Mas hoje eu quero falar de um assunto com os irmãos sobre o livro de Josué. Porque, como toda a Bíblia Sagrada, ela tem uma mensagem muito boa, muito positiva, né? E veja a história de Josué. Nós vamos falar de uma maneira bem sucinta, né, hoje, porque o tempo é curto, mas nós vamos falar alguns pontos-chave, né, que eu tenho meditado sobre a vida de Josué. Veja só, amados. Josué era um homem que ele recebeu um ofício. Ele recebeu um ofício que ele achou aquele ofício, aquele cargo, aquela responsabilidade muito difícil de ser cumprida. E ele olhou para aquela incumbência, né, que ele havia recebido e não se achou digno, ele não se achou capaz. Ele olhou para ele e não viu meios e méritos de executar aquilo que estava sendo colocado, né, nas mãos de Josué. Primeiramente, quem foi que colocou nas mãos de Josué? Quem foi? Primeiramente, nada mais, nada menos, é claro que foi o próprio Deus. Mas, humanamente falando, foi Moisés. E quem era Moisés perante o povo de Israel, aquele imenso povo, aquele povo poderoso, aquele povo de renome, o povo de Deus? Não era um povo qualquer, era a nação eleita, o povo de Deus, né? E que estava agora, né? Moisés estava colocando toda a sua incumbência, todas as suas responsabilidades, todos os seus deveres, toda a sua missão nas mãos de Josué. Veja, tantos homens, não é verdade? E Moisés havia escolhido o Josué. E o Josué não estava esperando por isso. Não estava esperando por isso. Por quê? Porque toda a nação de Israel, e principalmente o próprio Josué, era um povo que admirava muito grandemente o Moisés, porque Moisés era o próprio Deus e tirado o povo de Israel do Egito.
grandes sinais, grandes obras Deus havia realizado através de Moisés. Então, Moisés era e é, até os dias atuais, extremamente respeitado. Então, era um peso muito grande para Josué, veja, ser o substituto de nada mais, nada menos do que Moisés. Então, Josué, ele olhou para si mesmo e não se viu com condições de com aquela responsabilidade e ficou desanimado, né? Porque ele via um povo numeroso, um povo que havia, né, passos de Moisés, e agora estava ali na frente daquele povo e para fazer as mesmas, né, a mesma obra. Ele se sentiu sem condições. Vamos analisar esse fato. Primeiro, por que, ou melhor dizendo, por que Moisés escolheu a Josué? Por quê? Veja só, por que Moisés escolheu Josué? Primeiro, amados, primeiramente Deus e depois Moisés escolheu a Josué, porque antes de Josué ser colocado como um líder daquele povo, ele era um excelente servo de Deus e de Moisés. Toda a trajetória do caminho, da caminhada, né, que ele veio lá do Egito até a chegada da terra prometida, Josué tinha se prontificado a obedecer Deus e Moisés, né, que ele acreditava que por intermédio do próprio Deus estava guiando aquele povo. E Josué em todo o tempo mantinha uma fé acesa dentro do seu coração e se submetia àquela fé e obedecia às palavras de Moisés, não murmurava, mas confiava e permanecia firme com palavras de fé, de certeza e sempre, né, liderando, dando palavras positivas para todo o povo, né? Vamos sim, vamos, tem inimigos, mas Deus é conosco, vamos enfrentar os inimigos, vamos vencer, vamos conquistar, Deus está conosco. E a fé de Josué agradou a Deus, porque a fé, ela agrada a Deus. E quando a pessoa está cheia da fé, ela transmite isso em toda a sua maneira de ser, nas suas palavras, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus próprios pensamentos, a fé está agindo. E Josué era exatamente. E por conta da fé estar viva, firme e eficaz dentro do coração de Josué, então ele foi um servo excelente. E você sabe, amados, que primeiramente para ser senhor, nós temos que aprender a ser servos. E Josué o aprendeu perfeitamente. E ele, como um ótimo servo de Moisés e do próprio Deus, então ele com certeza seria um ótimo líder. Então, o primeiro passo, porque Deus escolheu a Josué e também porque Deus sabia que ele ia dar conta do recado. Primeiro passo é a pessoa ser serva. Quando a pessoa, ela tem dentro de si que ela vai ser uma serva de Deus, quando ela tem isso dentro da mente dela, ela quer se dispor para servir a Deus, então as demais coisas se tornam fáceis. Ela não questiona pastor, pessoas que estão, né, na frente de cargos. Ela se submete, ela obedece, ela acata ordens.
O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso, né? Por diversas e diversas vezes, ele obedeceu às autoridades. Mas ele estava aqui na terra cumprindo todo o projeto, todo o plano e plano de morte por obediência. Então o próprio Jesus deu exemplo de servo, de ser servo e servo obediente. Pois é, Josué era esse tipo de pessoa. A segunda característica que garantia que Josué tinha sim competência e com certeza ele ia dar conta do recado e iria vencer, por quê? Porque a segunda parte, o próprio Deus olhou para ele e falou com ele, olha aqui, ó, veja só, você já é, meu querido, de coração, de espírito, de mente, você já é um servo. Maravilha! 50% do caminho já está ganho, já está, né, ganho. O caminho já está ganho. Agora, toda esta obediência, toda esta fé, toda essa submissão, então eu vou lhe dar a lei. E a lei, aí você lê no primeiro capítulo de Josué, você observa o próprio Deus falando para ele, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para que tenhas cuidado em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Então Deus falou nada mais, nada menos do que, né, falou para Josué. Sabe por que Moisés venceu? Você sabe por que Moisés foi um grande líder? Você sabe por que eu fui com Moisés e Moisés venceu o Egito, Faraó e todas as dificuldades, todas as lutas e prevaleceu? Porque ele obedeceu a minha lei. Ele se inclinou a obedecer a palavra de Deus, a não se desviar dela. Então Deus estava dando para Josué qual era o segredo da vitória de Moisés. Qual que era o segredo da vitória de Moisés? Obedecer a palavra de Deus. Porque Moisés era um servo de Deus e obediente à palavra de Deus. Então, as mesmas atitudes que Moisés fez, Josué faria ainda maiores, se ele continuasse como servo, submisso, obediente ao quê? À palavra de Deus. E aí, Deus seria com ele, tanto quanto foi com Moisés. E eles iam vencer. E foi justamente o que aconteceu. No final do livro de Josué, nós vemos que Josué falou, olha, eu estou farto dos meus dias. E eu, quando eu olho com meus olhos, eu vejo que eu conquistei muita terra. Eu conquistei demais, eu venci vários inimigos maiores que eu, mais numerosos, mais fortes do que eu. Mas, eu olhando, eu vejo que ainda tem muito mais para ser conquistado. Então, meus amados, ele venceu essa batalha. E eu digo isso para você também. Se você também sabe ser servo, se você também sabe obedecer e respeitar as autoridades, e você sabe se submeter e obedecer à palavra de Deus, então toda a batalha que você tiver que enfrentar, você vai sair como vencedor, pode ter certeza. Seja dentro da tua família, seja no meio de trabalho, seja nesse mundo, seja onde for, você vai ter sucesso e vai vencer, porque Deus será contigo. As mãos de Deus que foram com Moisés e também com Josué, será com você. E o único esforço que Josué, Moisés e nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus. E Deus vai colocar você por cima de toda a situação. Tá bom? Fica com Deus. Que Deus te abençoe.
Amanhã nós estaremos de novo aqui às 18 horas. Hoje eu comecei bem tarde. Me perdoe, amados. Mas amanhã às 18 horas estarei aqui com vocês, tá bom? Vou continuar orando e você faça uma oração aí deste lado, tá bom? Que nós vamos dar continuidade no trabalho. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém?